Olá, tudo bem? Espero encontrá-las bem. Vamos falar um pouquinho sobre o tema que nós vamos trabalhar essa semana, que são os padrões microbiológicos. Então, antes de começar a falar sobre o tema, eu quero perguntar para vocês. Vocês sabem a origem de todos os alimentos que vocês consomem? Vamos pegar um exemplo mais clássico. Se o brasileiro costuma comer arroz com feijão, me digam de onde vem o arroz que vai para o prato de vocês. Muito provavelmente a gente não sabe. Eu acredito que com a evolução da rastreabilidade, com certeza vai chegar um momento que todos os produtos, através de uma leitura de um código identificador, a gente vai saber toda a origem daquele alimento, uma vez que a IBM já lançou para grandes multinacionais um sistema de acompanhamento, ou seja, para rastrear todo o processo, desde a saída do produtor até a chegada no consumidor final. Para quê? Para auxiliar o Food Defense a rastrear qualquer tipo de problema que ocorra com esse alimento. Então eles têm todos os dados, dados do produtor, dado do horário de saída, qual foi a pessoa que fez o transporte, e todas as empresas que colocam essas informações lá no sistema, elas não podem mais tirar. Então isso garante garante que esse sistema não possa ser violado. Super interessante, né? Mas voltando para a história do arroz, vocês já sabem dar uma resposta de onde que é a origem desse arroz que vocês vêm consumindo? Então, por que eu estou falando do arroz? Não é só porque eu sou brasileira e costumo consumir arroz, mas é que eu venho de uma região produtora de arroz, então para mim é mais fácil falar sobre esse alimento. Então, por exemplo, vamos pegar agora o exemplo atual. Imaginem que o dólar está super alto. Então as empresas no Brasil que fazem exportação, eles aproveitam para comercializar o produto. Por quê? Porque para o mercado internacional que trabalha com dólar, o nosso arroz está muito barato. Então acaba se comercializando muito mais para o exterior, fazendo com que haja uma diminuição dos estoques do produto aqui no Brasil. E para haver regulação de mercado, o que acontece? O valor sobe. Claro que a gente sabe que o valor do produto não sobe apenas por causa da regulação de estoque. O próprio dólar acaba inflacionando todo o sistema, né? Então, às vezes tem as questões de commodity, dos insumos que são utilizados na produção, então a gente sabe que são vários outros parâmetros. Mas o que eu estou falando para vocês é com relação a preço. Como que o Brasil regula os estoques para regular o valor? Se ele vendeu o arroz demais para o exterior, ele compra. Então ele pode comprar do Uruguai, pode comprar da China, pode comprar de Taiwan. E acaba que a gente já não sabe mais a origem do arroz que vai para o nosso prato. Bom, se a gente pensar pela própria origem do arroz, a gente já sabe que ele não é um produto nacional. Mas todo ano a gente pode estar consumindo alimentos de lugares completamente diferentes. Teve uma vez que eu participei de um evento lá em Florianópolis, onde uma pesquisadora apresentou um hambúrguer. E ela disse que naquele hambúrguer tinham mais de 80 ingredientes. E por que 80 ingredientes? Porque se a gente pegar todos os componentes que compuseram o ketchup, todos os componentes da mostarda, a origem da cebola, a origem da alface, a origem da carne, da pimenta, do sal e por aí vai, somava-se 80 tipos de matérias-primas diferentes que eram oriundas de diversos países. Então agora eu pergunto para vocês, vocês acham que a gente de fato vive num mundo seguro, uma vez que a gente está completamente globalizado? Então esse é um dos pontos relevantes que a própria Organização da Saúde vem levantando há muito tempo, que é as questões das desigualdades sociais, como também o livre comércio entre os países poderiam causar no século XXI uma grande pandemia. E infelizmente é o que nós estamos vivenciando hoje. Claro que o tema da nossa semana hoje, que são os padrões microbiológicos, não são necessariamente sobre a Covid-19, né? Mas o que eu quero que vocês peguem desse exemplo é a questão do livre comércio. Ou seja, nós aqui do Brasil, nós produzimos tanto matéria-prima quanto produto acabado e exportamos esse produto, como também recebemos produtos exportados. Então eu pergunto para vocês, como que a gente garante a segurança de todo esse comércio, de toda essa troca de produtos que são realizados em diferentes países? Claro que você já deve ter pensado, fazendo análise. Sim,
Mas para quem já teve contato com a análise microbiológica, pensem aí, quais são as peculiaridades dessa análise? Primeiro, a amostra destrutiva, né? Então, se a gente fosse avaliar todo um container, não sobraria alimento. A gente destruiria todo o container. Então, para isso, deve haver padrões estatísticos que definam a qualidade, que definam a quantidade de amostra que deve ser amostrada de um lote. Para isso, a gente também tem que entender o que é lote. Lote é todo aquele alimento que foi processado sobre as mesmas condições. Qualquer alteração de condição que ocorreu naquele processo, alteração de uma matéria-prima, alteração de uma embalagem, uma parada, então ele passa a fazer parte de um próximo lote. Isso é extremamente necessário para que a indústria consiga ter o controle daquilo que está sendo produzido. Então, dentro daquele lote, quantas amostras eu devo retirar? Então, essa pergunta é que os produtores de alimentos e também as organizações responsáveis por garantir a segurança dos consumidores começaram a se debruçar e tentaram compreender a partir da década de 60. Por quê? Porque foi lá na década de 60 que se começou a ter evidências claras que doenças eram veiculadas por alimentos. E a partir da década de 70, várias referências importantes para a nossa área começaram a ser publicadas para estabelecer padrões microbiológicos. Mas o que são esses padrões microbiológicos? Bom, podem ser a investigação do próprio micro-organismo patogênico ou de um micro-organismo que indique a presença desse patógeno, e agora, mais recentemente, pode ser a toxina presente em um determinado alimento, que vai determinar se aquele alimento é próprio ou não para o consumo. Vocês pensem o quão complexo é tudo isso. Por quê? Quem determina esses padrões microbiológicos, primeiro, tem que estar sempre atento a quais micro-organismos são emergentes para aquele país que está sendo criado esse padrão microbiológico. Então, é claro que os nossos padrões, eles estão alinhados a normas internacionais. Mas para construir um padrão nacional, a gente precisa saber quais são os micro-organismos emergentes do nosso território. Porque existem micro-organismos que são preocupantes em países frios, como por exemplo a Escherichia coli interhemorrágica, e aqui no Brasil, um país tropical, assim como outros países também de clima tropical, essa não é uma causa de preocupação. É claro, a gente faz o monitoramento de surtos e principalmente do aparecimento de novos micro-organismos para evitar a disseminação de um micro-organismo no território nacional, principalmente se ele não está aqui presente. Por quê? Se a gente consegue monitorar o ponto zero, a gente faz o isolamento dessa pessoa, evitando que esse micro-organismo chegue aos nossos esgotos. Por quê? Porque ele poderia se aclimatar ao nosso clima e aí sim começar a fazer parte da nossa preocupação por ser um micro-organismo emergente. Então, por isso que de tempo em tempo as normativas elas precisam ser atualizadas e inclusive há muita necessidade de pesquisa e aumento dos dados nacionais para que se possa fazer relatórios que sejam extremamente confiáveis. Inclusive, eu vou recomendar para vocês a visualização do arquivo da Anvisa que mostra os surtos de DTAs, onde vocês vão ver que a maioria dos surtos ocorre por contaminação dentro das residências dos consumidores, ou seja, a gente tem uma população que não é treinada para manipular alimentos. Isso é extremamente grave. Então, hoje, quando muitos discutem a falta de etiqueta, de empatia das pessoas, alguns até acreditam que seja isso mesmo, mas a gente tem que lembrar que nós estamos em um país onde, infelizmente, as pessoas não receberam uma educação adequada em relação às questões higiênico-sanitárias. Elas não entendem a necessidade de uma máscara, elas não entendem que cobrir a boca seria suficiente para não passar uma contaminação, que o nariz também precisa estar coberto, que as mãos devem estar sempre higienizadas, que a gente não deve tocar aleatoriamente o rosto. Eu mesmo acho que eu tenho até toque com relação a isso, porque se eu vou pegar um elevador lá na universidade, em geral eu não toco com a pontinha do meu dedo, eu vou lá com a mão que eu costumo usar menos
e toco com essa parte justamente porque no automático, o que a gente vai levar à mão? O que a gente vai levar ao rosto? As pontas dos dedos. Banheiro, sempre abrindo com o braço, para quê? Para evitar a recontaminação da mão que a gente acabou de lavar. Mas será que todo mundo tem esses protocolos? Todo mundo recebeu essa educação? Infelizmente não. Eu sou a prova viva disso. Se vocês entrassem na minha casa quando eu era pequena, vocês iam dizer que nós éramos umas pessoas mais higiênicas. A minha mãe faxinava muito a nossa casa. Então a nossa casa era muito limpa. Mas infelizmente eu fui muito acometida por doenças de origem alimentar. Principalmente depois que eu fiquei sozinha. Por quê? Porque eu era responsável por toda a higiene da casa e também pela preparação dos alimentos. Modéstia à parte, todo mundo gostava muito da comida que eu cozinhava, mas infelizmente eu era recorrentemente afetada por doenças de origem alimentar. Naquela época a gente podia ir na farmácia comprar antibiótico, então toda vez que eu tinha um mal-estar eu já ia lá, comprava um determinado antibiótico que uma vez que eu tive DTA foi a que foi indicada e eu tomava aquele medicamento e melhorava. Mas chegou num ponto que eu tinha infecção intestinal uma vez por semana. E eu não sei se era recorrência de uma salmonelose que eu tinha tido há algum tempo atrás ou se eram novos focos de contaminação. Isso naquela época. Depois que eu passei a fazer a engenharia de alimentos, quando eu cheguei no 3º ano e tive a microbiologia de alimentos, quando a professora começou a falar de DTAs, eu me identifiquei muito. Eu disse, gente, eu faço tudo errado. Eu não tenho fluxo contínuo dentro da minha cozinha. Eu tenho contaminações cruzadas gravíssimas. Eu não sei higienizar direito as minhas mãos. E é por isso que eu fiquei tão doente a minha vida inteira. A partir daquele momento que eu tive uma educação sobre boas práticas de fabricação, compreender que micro-organismos patogênicos existem, que o alimento contaminado ele não tem cara, ele não vai te dar uma indicação de que ele está contaminado, ele não tem sabor estranho, ele não vai ter odor estranho, ele não vai ter um aspecto visual estranho. Por quê? Porque se ele tivesse, o consumidor rejeitaria esse alimento e não se contaminaria. Então, normalmente o alimento que vai causar doença é aquele alimento que está íntegro, bonito, atraente. Ele não vai ter nenhuma indicação para vocês de que ele pode te ocasionar algum problema. Então, se eu percebo por mim, voltando, se eu percebi que eu poderia mudar os meus conceitos a partir da educação, eu percebi que grande parte do Brasil está sofrendo por falta de orientações. A pandemia expôs muita coisa. Para quem é da área, não é difícil de compreender que existem muitas pessoas que não têm água potável em casa, tem muitas pessoas que não têm a rede de esgoto passando na sua residência, e muitas pessoas moram com essas fossas a céu aberto. Então, o que a gente vê? Um problema de saúde pública muito grave ainda dentro do nosso país. Então, quando a gente contrata essas pessoas que não tiveram treinamento dentro da família, que não tiveram condições de acesso, que às vezes nem tem esse aparato dentro da própria residência. Há 10 anos atrás eu conheci uma senhora que não tinha geladeira em casa. Quantos não têm ainda um refrigerador em casa para o armazenamento adequado dos alimentos? Então é pensando em tudo isso que a gente desenvolve os padrões microbiológicos de alimentos. A gente tem que pensar como que o consumidor vai estar manipulando aquele alimento, como que o consumidor costuma consumir aquele alimento, para que esses padrões sejam estabelecidos. Vou citar um outro exemplo para vocês. Quando eu estava estudando lá na URGS, houve uma pesquisa que falou sobre contaminação em salsichão. Salsichão, lá no Rio Grande do Sul, é a salsicha frescal daqui. É a linguiça frescal daqui. E essa pesquisa, então, estava levantando lá, num grande parque de Porto Alegre, que reúne várias tribos, como que era o hábito de consumo das pessoas com relação ao salsichão, a linguiça frescal. E os pesquisadores ficaram estarrecidos ao descobrirem que diversas pessoas consomem a linguiça frescal crua.
E daí, como não tinha essa questão lá no questionário, eles anotavam quando a pessoa relatava isso e perguntavam, mas como que tu faz esse consumo? Então, a maioria das pessoas relataram que ao preparar o churrasco, conforme iam colocando ali preparando o salsichão para assar, colocando no espeto ou na grelha, eles abriam um salsichão e iam comendo ali a carne crua curada. Aí eu pensei, então isso é um caso isolado para embutidos, ok, só eu não sabia, os pesquisadores também não sabiam, então, mas agora a gente já descobriu que grande parte das pessoas, que uma parte considerável das pessoas fazem uso de salsichão cru, ok. Quando eu estava trabalhando na Unicentro, eu tinha uma prestadora de serviços com quem eu conversava muito lá na instituição. Ela estava grávida e ela me contou que ela estava com toxoplasmose e que nos exames pré-natais ela não tinha essa contaminação, mas que ela achava que essa contaminação tinha ocorrido de uma casa que ela tinha trabalhado 2 anos antes. Aí eu falei para ela, a menos que o teu exame estivesse errado, provavelmente a causa dessa infecção ela deve ter sido recente, não anterior. Daí eu disse assim, vamos conversar, vamos tentar descobrir o que tu tá fazendo para que a gente descubra de onde pode ter vindo essa contaminação. Então, perguntei como que ela higienizava os alimentos, tudo mais, até que ela me disse que ela tinha fissura de eu comer carne moída temperada com alho e sal, cru. Aí eu falei pra ela, bom, pode ser pelos vegetais crus que tu consome, pode ser por outras práticas, a gente não sabe, é muito disperso, né, esse patógeno, mas pode ser pelo consumo da carne crua. Então, vocês imaginem vocês criando um padrão para hambúrguer, tá? Vocês colocam lá quais são os micro-organismos que podem estar presentes no hambúrguer, tá? A lista lá. Agora, como que se dá a forma de consumo desse hambúrguer? Aí a gente pensa, não, a pessoa vai fazer a cocção até o centro geométrico lá da carne ficar cozido. Já recebi, mais uma vez, na época que eu consumia carne, hambúrguer aqui em casa com centro cru. Eu não comia, porque eu sabia do caso de uma menina lá nos Estados Unidos que tinha se contaminado com uma cepa de Escherichia coli e que a perna dela foi amputada por causa do consumo de um hambúrguer com o centro cru. Tudo bem que o hambúrguer deles ele é bem mais grosso que o nosso, mas esses hambúrgueres artesanais que são comercializados hoje em dia, eles costumam ser mais grossos. Então, se a temperatura do fogo está muito alta, ela não cozinha aquele hambúrguer por completo. Então, por ter conhecimento, eu já tento tentava evitar carne mal passada ou mesmo crua, né? Justamente por conhecer um pouco dos riscos que ela poderia trazer para a minha saúde. Então, a gente tem que lembrar que a pessoa pode cozinhar mal aquele alimento, ou que ela pode consumir aquele alimento cru, ou que depois do preparo ela não consome imediatamente e mantém aquele alimento com alguma infração de temperatura. Então, a gente percebe que há diversos pontos onde a pessoa poderia se contaminar. Claro que a contaminação na residência não é necessariamente a partir de um contaminante que veio em um alimento processado. Pode ser por contaminação cruzada de outros alimentos. Então, utilização de materiais inadequados, higienização inadequada das superfícies, não ter um layout adequado na sua própria cozinha. Tipo, como assim layout adequado na cozinha? Eu uso, né? Então, na minha pia eu tenho um fluxo, a área suja era limpa. Se todo mundo tivesse essa ideia, tenho certeza que muitas pessoas teriam evitado já diversos tipos de contaminação. Então a gente fala, tem que levar, não vai consumir o alimento, já leva para refrigeração, para manter ele sob boas condições para que ele possa ser consumido posteriormente. Mas eu cansei de chegar na casa das pessoas, o alimento está guardado no forno, está em cima da panela do fogão desde o meio-dia. Então é com esse tipo de atitudes por parte do consumidor que quem cria os padrões microbiológicos tem que se preocupar. Então, agora contando uma outra história, teve uma vez que a gente teve um treinamento com o pessoal da 3M aqui na universidade e ele estava nos ensinando a utilizar a técnica do Petrifilm e daí ele fez só a diminuição 10-1. E eu perguntei para ele, mas o senhor não vai inocular as outras diluições? E ele, não. E eu disse, mas é um mini curso, eu acho que os alunos
eles não compreendem, tem alguns aqui que ainda não fizeram microbiologia, então talvez fosse interessante fazer a diluição seriada, né? Claro, muito respeitosamente falei isso, né? E daí ele disse assim, não, Kátia, eu tenho que ensinar a realidade para eles. Na indústria a gente faz 10 a menos 1. Se tiver maior do que isso, provavelmente esse alimento não vai ser comercializado, porque ele não vai ter vida de prateleira. Né? O que acontece? A gente tem limite de detecção nos métodos que são utilizados. Então, quer dizer que um alimento que deu 0 de Escherichia coli no primeiro dia ele não vai ter? Não, pode ser que tenha ao longo do tempo até chegar num ponto onde ele possa começar a ser detectado. Então, para isso, existe a microbiologia preditiva, para que vocês estimem a partir do 0, dependendo do tempo de armazenamento, quanto tempo vai demorar para que a contagem daquele micro-organismo naquele alimento se torne perigosa. Então, por esse motivo do avanço da microbiologia preditiva, o aparecimento de novos micro-organismos emergentes, a importância que se deu agora para a identificação da toxina e a queda de alguns indicadores de contaminação que a gente usava anteriormente e agora não usa mais, e inclusive a inserção de outros grupos, como por exemplo o grupo Enterobacteriaceae, ele entrou porque ele é um grupo muito amplo. Então, há algum tempo atrás, se rejeitava o grupo Enterobacteriaceae, por exemplo, para demonstrar a qualidade do leite, justamente porque ele era considerado amplo. Mas agora se reconsiderou justamente por quê? Porque o grupo coliforme não inclui salmonela. Então, avaliando o grupo Enterobacteriaceae, a gente tem muito mais chance de descobrir que ali existe de fato um patógeno. Então, ele já era muito tempo utilizado por grandes indústrias. Por exemplo, eu tive uma oportunidade de assistir uma palestra com uma pessoa que trabalha no controle de qualidade da Nestlé. Ela é da Suíça, ela trabalhou muitos anos no Brasil e naquele evento ela veio para o Brasil para palestrar para a gente. E ela falou, eu fiz essa pergunta, e o grupo Enterobacteriaceae, vocês usam? E ela disse assim, olha, lá fora o grupo Enterobacteriaceae já é utilizado há muito tempo, principalmente lá na Europa. Aqui no Brasil ele não é utilizado, mas a Nestlé utiliza isso como um padrão próprio, interno, tá? Então estejam atentos às dicas que eu estou dando para vocês. Não necessariamente o que vocês precisam avaliar no laboratório que vocês vão montar é apenas aqueles micro-organismos que estão contidos na normativa, mas também os micro-organismos que vocês vão utilizar para controle do ambiente de vocês, para o monitoramento do processo, tá? Então, o que a gente tem que lembrar? Que para manter a segurança de qualquer ambiente, é necessário que ferramentas de controle de qualidade sejam adotadas, sempre começando pelas ferramentas organizacionais, para se criar uma cultura de trabalho, para a gente criar responsabilidade nesses colaboradores, para que eles assumam de fato, eles vivenciem as ferramentas de controle de qualidade que serão aplicadas posteriormente. E assim, com o controle de qualidade efetivo, tendo o controle da matéria-prima, do produto que sai e de todos os processos que são realizados, incluindo as manipulações, se tudo estiver ocorrendo de acordo com aquilo que se espera, a gente produz um produto seguro. E por que a gente precisa ter esse controle tão efetivo? Justamente porque, mesmo que a estatística ela seja uma grande aliada das metodologias que são utilizadas tanto para definir o número de amostras que serão avaliadas num lote, como também a quantidade de amostras que será analisada, o tamanho dessa amostra, quantos micro-organismos podem ou não estar presentes, que define o plano de 2 ou 3 classes. Então, tudo isso, o que a estatística garante é 95% de certeza que aquele resultado é confiável. Se elas não amostrarem de forma adequada aquele alimento, pode ser que passe os 5%. E esse 5% que não foi analisado, que não estava contemplado na metodologia de vocês, esteja com o micro-organismo ali. Por isso que a referência que eu passei para vocês fala do grande problema da microbiologia. Por quê? Porque quando a gente tem um patógeno contaminando o alimento,
ele infelizmente não é algo que vai estar distribuído homogeneamente na amostra. Ele vai estar em uma unidade ou outra. E é esse o problema que a gente quer minimizar. E como que a gente minimiza isso? Através de um processamento adequado. Então a microbiologia ela não vai ser utilizada para dizer esse processo está de acordo ou não está de acordo. Não, sim, ela diz que o processo está ou não de acordo, mas quem garante que o processo é seguro são as práticas, são os protocolos, são o treinamento. Compreenderam? Então é primordial que as boas práticas de fabricação, a análise de perigos e pontos críticos de controle, entre outras ferramentas mais modernas que estão surgindo, sejam aplicadas nas indústrias. Para quê? Para garantir que esses padrões que vocês estudaram sejam utilizados. E por fim, caso alguém não tenha entendido o que é o padrão de duas... E por fim, caso alguém não tenha compreendido o que significa um plano de 2 ou 3 classes, o plano de 2 classes é quando a gente está trabalhando com um micro-organismo considerado de risco médio a elevado, como por exemplo a salmonela. Então a gente considera que ela não pode estar presente no alimento. Então, plano de 2 classes. Tu só vai determinar presença ou ausência. Quando um determinado número de micro-organismos podem estar presentes no alimento, daí a gente tem um plano de 3 classes, onde a gente vai ter o N, que é o número de amostras que serão retiradas daquele lote, avaliadas naquele lote. Nós temos o Mzinho e o Mzão, que são o limite mínimo e máximo de detecção, e nós temos o C, que é quem? Quem determina a quantidade de amostras que podem estar no nível intermediário entre Mzinho e Mzão. Ou seja, se na análise ultrapassou o limite máximo, a amostra já está inadequada para o uso. Se, vamos dizer que o C seja igual a 2, até 2 amostras estejam entre Mzinho e Mzão, ela ainda está própria para o consumo. Mas se o C é igual a 2 e 3 amostras ficarem entre Mzinho e Mzão, esse produto também vai ser considerado inaceitável. Só que quando a gente tem uma amostra com uma contagem intermediária entre Mzinho e Mzão, a gente considera que essa amostra é marginalmente aceitável. Por quê? Porque já está muito perto do limite dela causar alguma injúria para o consumidor, certo? Então, por isso que também a nossa normativa ela foi reestruturada, pensando que a anterior não deixava isso muito claro, não deixava claro em que momento que deveria estabelecer aquela contagem. Embora quem trabalha com microbiologia, quem trabalha na área de alimentos, compreende que aquela contagem é a contagem final, o momento que aquilo ali chega no consumidor, porque é quem a gente está tentando preservar. Mas agora a RDC atual ela ficou mais redondinha para essa questão da pessoa conseguir compreender em que momento ela tem que expressar aquele resultado e valorizou muito as questões da microbiologia preditiva, uma vez que o que a empresa precisa garantir? Que até o final da vida de prateleira daquele produto, o alimento não ultrapasse os limites estabelecidos pela normativa. Espero ter contribuído com vocês, tentei estabelecer um bate-papo, na verdade, para trazer curiosidade aí para o tema. Anotem as suas dúvidas e nos encontramos na quinta-feira. Um abraço!